Pois bem, hora de entrevista, então, aqui no nosso Estúdio Oeste, e a gente conversa com o deputado federal, o delegado Alexandre Ramagem, que gentilmente aceitou o nosso convite. Boa noite, deputado. Boa noite, Silvio. Boa noite, Cristina, Fabiana e Flávio. Deputado, creio que o senhor, inclusive, acompanhou aqui o final, né, dessa nossa roda de debates, tratando do tema da capa da edição da Revista Oeste desta semana, que fala sobre liberdade algemada. Trata, evidentemente, de pessoas que estão presas, algumas sem saber por que foram presas, permanecem na Papuda e na Colmeia, e também sobre os desdobramentos desse 8 de janeiro. Sempre reafirmo que a Revista Oeste condena qualquer tipo de depredação, de violência, de quebra-quebra, não compactua com isso e quer que essas pessoas que cometeram crimes sejam punidas com o rigor da lei. Mas quer também que as pessoas que acabaram enredadas aí de alguma forma nessa situação, estão presas injustamente, como eu disse, muitas sem saber por que estão lá há 2 meses, que elas sejam imediatamente libertadas e que haja algum tipo de reparação. Para isso, é necessária uma CPI, entendo eu, essa é a minha opinião. Já há assinaturas no Congresso, Câmara e Senado suficientes. Qual é a situação atual em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito, deputado? Mais uma vez, obrigado. Perfeito. Nós nos debruçamos nessa questão de ter a necessidade pública, interesse nacional. Ninguém concorda com a depredação de patrimônio público, como ocorreu, mas nós queremos esclarecer os fatos. Muito de transparência. Quando nós vimos que o presidente Lula negou acesso às câmeras, quando você tem um crime em sua casa, você tem acesso a uma rede de câmeras. É lógico que você quer disponibilizá-las para um acesso e elucidação. Não foi isso que eles fizeram. Então, o que é que eles estão escondendo? Nós queremos punição devida aos vândalos que depredaram, àqueles que tinham dever de agir e se omitiram, até para separar o cidadão de bem que estava manifestando, cumprindo seu dever, seu direito constitucional de manifestação. E mais, são 3 pilares dessa questão da CPMI. Essa elucidar os vândalos, verificar quem se omitiu e toda essa questão de todos que estão encarcerados até agora, sem o devido processo legal, sem o cumprimento da legalidade, sem a ampla defesa. Nós queremos verificar e esclarecer todos esses assuntos. Flávio. Deputado, eu queria aproveitar, sempre uma honra aqui poder conversar com o senhor. O senhor já trabalhou, já foi diretor da BIM, né? Já atuou na formação de inteligência. Como o senhor acabou de dizer, nós temos provavelmente a primeira CPI que ela deve investigar algo que, em teoria, pela narrativa que a gente vê pela grande mídia e pela esquerda, ela estaria investigando bolsonaristas, estaria investigando os conservadores, as pessoas de direita, ou seja, eles são o alvo dessa investigação. E eles não querem investigar, o Randolfo Rodrigues não quer, né? Eles estão escondendo alguma coisa. Mas, de toda forma, não haveria, assim, uma pergunta técnica aqui para quem já trabalhou com inteligência, não haveria inteligência, de fato, né, no sentido militar da coisa, sobre a preparação para estes atos, ou seja, o governo atual, o governo Lula, com o ministro da Justiça Flávio Dino, aqui nomeando cada um deles, eles não estavam muito bem informados a respeito de tudo que iria acontecer, porque o que nos parece é justamente que eles estavam esperando por isso, exatamente para então aplicar essas medidas tirânicas que estão sendo tomadas hoje. Essa é exatamente a questão que vai ser debruçada na CPMI. Os órgãos de inteligência se comunicam, há toda uma estrutura de comunicação e de alertas, de ameaças. Todo o contexto do que ocorre de segurança pública é passado por diversos entes, federais e distritais. Então, muito assombra que haja uma culpa já inicial no governo distrital e nada para o governo federal, quando a gente sabe que foram as estruturas dos poderes da União que foram depredadas. Nós sabemos que, em teoria, e com toda certeza aconteceu,
os órgãos de inteligência que se comunicam estavam monitorando toda essa situação desde o início das manifestações na frente dos quartéis. E toda a migração que aconteceu até os três poderes foi monitorada. Nós queremos desvendar e saber como essa comunicação se deu e quem teve essa comunicação ou não teve, que é muito difícil de não ter sido cientificado para tomar providências. Nós sabemos que nos 2 últimos 7 de setembro, a multidão que estava ali dava 100 vezes mais a quantidade de pessoas do 8 de janeiro. E não houve problema nenhum. E nós sabemos que a segurança foi cumprida, toda a segurança federal e distrital aconteceu, os prédios da União estavam fortalecidos e guarnecidos, porque nesse momento, com muito menos pessoas transitando, não houve a segurança devida, o alerta devido e o acionamento devido, que há uma padronização de acionamento para essas questões. Essas são as dúvidas que nós queremos elucidar, nós queremos verificar quem realmente depredou, quais as pessoas e as autoridades que deveriam agir. Perfeito. Pergunta agora da Fabi Barroso. Primeiro, boa noite, prazer em vê-lo aqui com a gente na Oeste, deputado Ramagem, que é delegado também, portanto, fez direito, né? Todo esse caminho aí é obrigatório para quem é delegado, não sei se o pessoal todo mundo sabe, mas tem que fazer direito. Sendo assim, eu vou ainda insistir nessa pergunta, porque eu confesso que vejo muitos absurdos. A Cris acabou de trazer uma declaração do ministro Alexandre de Moraes dizendo que não existe representante legal em algum desses presos, o que a gente sabe que prisão cautelar é medida excepcionalíssima, né? Então, ele já deu uma prisão cautelar para esse pessoal e o Ministério Público tem o dever, então, de dar um dativo para esse pessoal que, né, essa desculpa dele chega a ser ridícula. Eu estou falando aqui nos termos da lei, estou falando o que a gente conhece como direito. Deputado, o que a gente pode fazer além da CPI ou CPMI que vai ser implementada, e tenho muita fé que isso vai ajudar a resolver, sim, algumas questões, mas o que de fato a gente pode fazer já ajudar a vocês do Congresso Nacional a aprovar algum tipo de medida para voltar à normalidade das nossas leis, o cumprimento do Código Penal, do Código Militar, por exemplo, né? Essas questões assim que estão bem difíceis de lidar hoje no Brasil. Bem, essa questão é de extrema magnitude, porque esbarra, concentra no que nós vivemos agora, de uma concentração de poder enorme no judiciário, que leva, infelizmente, está levando a determinadas arbitrariedades. O que a gente está vendo dessas pessoas que estão detidas são arbitrariedades que não têm o amparo legal e o amparo constitucional. Não está tendo ampla defesa, não está tendo contraditório, não está em divisão de conduta. E não para aí, porque o que acontece no nosso sistema constitucional, houve, infelizmente, não está havendo mecanismos suficientes para haver um controle, freios e contrapesos do judiciário. Essa é uma tarefa legítima do legislativo para contornar essa situação, para devolver o equilíbrio, devolver a independência e a harmonia entre os poderes. Nós estamos trabalhando no Legislativo em diversas frentes, com algumas PECs, projetos de lei. No meu caso, eu inaugurei uma frente parlamentar de reforma do Judiciário. A reforma do Judiciário, por quê? Porque o Judiciário, evidentemente, não está cumprindo seu papel principal, que é levar agilidade, acesso ao cidadão à justiça. Primeiro, são dois motivos graves. Primeiro, a quantidade de processos em diversas instâncias e uma estrutura caríssima que não levam a um eficiente cumprimento jurisdicional. Segundo, exatamente o poder judiciário como protagonista superior aos outros poderes de forma inconstitucional, com base no ativismo judicial exacerbado e uma competência também exagerada do STF. Essas questões têm que ser tratadas no parlamento. E a abertura de uma frente, antes de uma PEC, por exemplo, é dar à sociedade, é dar à representatividade uma possibilidade de discussão do tema. Nós não podemos tratar isso fora do judiciário, nós temos que trazer o judiciário para a discussão.
Então, uma frente, há essa possibilidade de trazer magistrados de primeira instância, de todas as instâncias, além dos promotores, defensores, advogados públicos e privados, para trabalhar os temas e devolver todo esse equilíbrio e não poder concentrar o poder no judiciário, como está sendo feito, e que está gerando, como bem previsto, arbitrariedade. Muito bem. Passo a bola agora para a Cris. O deputado levantou a bola, eu vou cortar aqui. Boa noite, deputado, prazer conversar com o senhor. Eu queria saber justamente da questão política, porque a gente sabe da necessidade de uma reforma do judiciário, até uma reforma de algumas leis penais aí, e a dificuldade política mesmo para isso acontecer, especialmente no Senado, mas também na Câmara. E aí eu entro na questão da CPMI do 8 de janeiro. Como é que está o clima? Quais são as novidades? Se é que tem alguma novidade lá dentro? Ou a gente vai ver isso ser enrolado durante muito tempo, semanas aí, como se não fosse urgente, como se parte considerável dos brasileiros não tivesse ansiosa para ver isso acontecer, essa investigação de fato acontecer? Bem, a reforma do judiciário, a última que ocorreu, foi em 2004. E ela não foi suficiente, como a gente bem sabe. Tratou muito, criou o CNJ, então muitos atos correcionais, distribuiu competências ao STJ, mas não é suficiente. Então nós estamos trabalhando para exatamente o ponto que colocou, porque os controles não estão sendo bem feitos. Qual é o controle do Supremo Tribunal Federal? Seria principalmente do Senado Federal. Se há um controle reverso, quem julga condutas dos senadores? O Supremo. Quem julga o Supremo? Os senadores. Controle reverso acaba sendo ineficiente. Os outros controles também não foram eficientes. Culminou nessa questão dessas arbitrariedades dentro da defesa, contraditória e legalidade. A CPMI vai se debruçar sobre todas essas questões de forma responsável, de forma a elucidar todo o tema. Estamos enfrentando dificuldades, porque eles não contavam que nós fôssemos angariar assinaturas de uma forma tão rápida. Trabalhamos bem. Isso demonstrou claramente que hoje, finalmente, nós temos uma direita consolidada, uma direita responsável, que vai trabalhar por esse tema. Como foi decidido antes, uma CPMI ela tem que ser instalada sem discricionalidade e de forma automática. Dessa forma é o que nós vamos cobrar a sua instalação para dirimir todas essas questões. Deputado, eu queria voltar aqui um pouquinho só num assunto, porque tem numa entrevista nesse final de semana, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele afirmou que havia um plano para assassinar o presidente Lula, que esse plano passaria pela figura daquele George Washington, o homem que foi preso tentando armar uma bomba, né? E aí sim, esse sim, tem que ser punido no rigor da lei, e que ele teria trocado diálogos com uma pessoa sobre como para aprender a dar tiro de fuzil, de longa distância, de rifle, e nesse diálogo ele não diz o nome do Lula, enfim. Como é que o senhor vê uma declaração dessa do ministro da Justiça, de que categoricamente havia um plano para matar Lula, sem apresentar todas as provas? Ele estaria vazando uma informação da Polícia Federal? Ele pode fazer isso? Ou ele sabe de alguma coisa e deveria sim esclarecer a população, e talvez o caminho mais fácil seja justamente ir à CPI ou a uma audiência pública no Congresso e dizer do que se trata? Bem, eu vejo como uma grande imprudência, uma grande responsabilidade essas falas. Emitir um juízo de valor já condenando fatos e atos que não estão nem com elucidação e publicidade. Se ele está tendo acesso às investigações, elas são reservadas. Como é que ele está tendo acesso? Então, isso é uma questão a ser verificada. Então, muito preocupante que uma pessoa que não tem acesso às investigações faça juízo de valor e jogue para a sociedade uma publicidade desse sentido para alardear e gerar um caos de emergência. Flávio. Deputado,
estamos falando aqui sobre reformas no judiciário. Nós tivemos um protagonismo gigantesco, uma hipertrofia do judiciário hoje, que ela já vai muito além do ativismo judicial, né? Num dos livros recentes que teve uma participação minha sobre inquérito do fim do mundo, nós estamos argumentando que isso já não pode mais nem ser chamado de ativismo judicial, ou seja, fazer a lei ali naquele momento. Ora, nós estamos criando o direito penal do inimigo. Basta você colar a pecha de bolsonarista, principalmente a partir da mídia, em uma pessoa, e você a exime da sociedade, ela se torna um pária. Além disso, nós temos hoje, como o senhor acabou de dizer, essa ideia de que o STF julgou o Congresso julgou o STF, isso é a melhor maravilha da democracia, assim por diante, sendo que, na verdade, só os dois ali simplesmente emperram tudo, e o que a gente tem a sensação que nós temos hoje, como brasileiros, é de que nós somos propriedade particular de 11 vontades, ou seja, o que a maioria dessas vontades definir vai acontecer, não importa Congresso, não importa Câmara dos Deputados, não importa lei, não importa Constituição, nem nada disso. Ao passo em que a Polícia Federal, e aqui é o ponto central do que eu quero perguntar, a Polícia Federal ela foi o grande orgulho do brasileiro nos últimos 10 anos, e ela está se tornando aparentemente uma polícia política, uma polícia de pensamento. Estamos falando em crime político no Brasil, crime de opinião no Brasil, né? Um certo ministro, ele impediu a sua indicação para a chefia da Polícia Federal, alegando, né, que seria próximo da família, não sei mais o quê. Ao mesmo passo em que ele sempre escolhe a delegada Denise, que já o investigou, curiosamente, né, tem alguma história aí mal contada no Brasil, e sempre ele interfere na polícia, mas qualquer outra coisa é interferência. Como nós podemos fazer para julgar o STF e julgar o Alto Senado também, que existe essa cúpula dentro do Senado, para que nós deixemos de ser propriedade particular das vontades deles? Perfeito, Flávio, eu concordo contigo. O ativismo judicial é um grande problema agora da questão da dominância de poderes. O ativismo judicial ele se iniciou porque a complexidade da vida humana, o legislador não alcança toda a problemática de conflito de direitos, por assim dizer. Então, há uma possibilidade do juiz avançar. Mas quando se transmuta isso para interferir e distorcer a Constituição, mais ainda, assumir a atribuição de outros poderes no Executivo, ações políticas de governo, como o governo deve agir em determinada situação, e uma própria nomeação, como aconteceu comigo. Atacar um ente legislativo, como na sua prioridade de fazer leis, e mais, a imunidade dos parlamentares sendo relativizada pelo parlamento. Essas são as questões que nós temos que nos debruçar. Eles estão invadindo questões legais. Quando a gente vem para os pilares do crescimento do Ocidente, nós sempre destacando a ética judaico-cristã, a filosofia grega e também o direito romano. O direito romano não é por uma codificação civil, é muito pela expansão do território do Império e, quando República também, de uma padronização do direito e segurança jurídica. Nós estamos no século XXI e nós não estamos tendo segurança jurídica por problemas do nosso STF. Quando lida com segurança, com descrédito de segurança política, nosso risco internacional aumenta. Depois, quando vão me perguntar o que acontece aqui, lá de fora eles veem que aqui o jogo não vale nada. Agora, há pouquíssimo tempo, semana passada, foram relativizar a coisa julgada em questão de sistema tributário. Quando a gente lembra do artigo 5º da Constituição, que a lei não pode prejudicar ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, se a lei não pode, quanto mais o judiciário entrar nisso. A questão da anulação de todas as condenações do Lula, isso é uma quebra de segurança jurídica completa. Então nós temos que trazer isso. Quem é legítimo? O judiciário está invadindo legítimo e constitucional política majoritária. Nós temos que trazer isso para o legislativo de forma democrática para tentar mudar e fazer freios e contrapesos e regulações desses limites do ativismo judicial. Fabi.
Acho que o áudio agora sim. Deputado, eu queria até aproveitar e já emendar nesse sentido aí mesmo, porque, por exemplo, eu vou pegar aqui a questão de que o senhor era para ter sido nomeado ali pelo governo Bolsonaro e todo mundo ficou conhecido por isso, e para mim foi o ponto que depois começou a ficar mais evidente as questões do chamado ativismo judiciário, mas acho que já está além da conta. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, por exemplo, o ministro Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, ele deu uma declaração um tanto conturbada essa semana. Ele disse que o presidente Bolsonaro poderia ser ouvido lá nos Estados Unidos se o STJ determinasse, assim como fez com o Robinho. Só que o Robinho é alguém condenado por crime de estupro e a gente não tem nem a denúncia, né? A não ser que seja tão sigiloso assim que ninguém realmente saiba nenhuma notícia crime em relação ao presidente Bolsonaro. E aí a gente vê também o próprio Flávio Dino tirando, nessa parte ele quis a legitimidade do STJ, depois ele tira a legitimidade do STJ quando ele, por exemplo, federaliza o caso da Marielle, que foi decidido pelo STJ que quem deveria investigar e cuidar é o Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vê esses absurdos, a gente vê esses abusos. Eu sei que está difícil, mas, mais uma vez, o que nós podemos fazer como sociedade para que isso que para mim é uma fake news, afirmar que o STJ pode determinar que o presidente seja ouvido lá nos Estados Unidos e, por outro lado, também não resguardar o próprio direito do STJ, que já decidiu o caso Marielle Franco. Olha, Fabiana, essa é a velha dialética hipócrita da esquerda. Ele quer se furtar como o desgoverno. O governo Lula ainda não começou, estão batendo cabeça, estão se enfrentando internamente, está havendo medidas econômicas péssimas ao nosso ver, há uma possibilidade de um fracasso econômico pela frente. Há o 8 de janeiro, que naquele início todos culpavam o bolsonarista, agora eles estão querendo se desvencilhar do 8 de janeiro. O ministro da Justiça parece que não está trabalhando devidamente, ele não está vendo ações efetivas, então ele fica em panfletagens midiáticas para retirar do tema. O presidente Bolsonaro vai ser o alvo eterno, que é a figura máxima da direita, o grande representante, e ainda eles terão a eterna preocupação legal, por isso que se fala em inelegibilidade o tempo todo. Então nós temos que trabalhar sempre na busca da verdade, elucidar os fatos e contrapor contra eles. E cobrar e fiscalizar essas medidas de desgoverno. Qualquer irresponsabilidade não irá passar pelo Congresso Nacional. Perfeito. Cris, para a gente amarrar. Para a gente amarrar, eu vou jogar o deputado numa saia justa aqui, mas já está surgindo a pergunta no chat. Eu acho que a gente precisa trazer essa questão e mais cedo ou mais tarde o Congresso vai ter que falar sobre isso, ao menos para dizer para a população, esqueçam, não vai ter mais. Voto impresso auditável. Há alguma chance de voltar a ser discutido no Congresso, especialmente na Câmara, na sua opinião? Eu sei que você está chegando como deputado de primeira viagem ali, mas conhece bastante os meandros de Brasília, a conversa política toda. Tem sentido que é possível a gente sonhar com isso? Ou, de novo, vamos ficar tendo que acreditar em código-fonte e ter que ver o STF calando qualquer um que queira questionar qualquer coisa? Eu conheço a temática, conheço o problema, me debrucei bastante no tema. Se iniciou, de maneira formal, se iniciou uma nova legislatura. Então, é realmente possível. Não está sendo realmente nos bastidores uma discussão. A gente ainda está em começo, era até uma crítica minha, porque o Executivo começa dia 1º de janeiro, o Judiciário não parou pela vitaliciedade, e a gente só começou em 2 de fevereiro, vem Carnaval, agora que vão ser distribuídas as comissões e vamos ser integrados. Então a gente está ainda, infelizmente, começando. Esse assunto não entrou em discussão, mas com certeza ele entrará em voga mais para frente. E roguemos que não haja interferência nas comissões e nos votos dos parlamentares. Com uma direita consolidada, como eu falei, em maior número, vai ficar mais difícil. Muito bem, deputado, mais uma vez queria agradecer a gentileza de conversar conosco aqui nessa quinta-feira. Desejo um bom mandato para o senhor e torcemos para que a CPI avance de fato. Muito obrigado, muito feliz de ter conversado com vocês.